Rômulo caminhava pela avenida a passos largos e pensava, com pesar, que não havia estacionamento mais próximo do cartório do que ali. Ele observou a animada feira de rua, instalada espontaneamente ao longo da pequena praça, e não percebeu imediatamente o que havia chamado sua atenção. Ao se aproximar, notou uma menina de cerca de 12 anos vendendo alguns bibelos e trabalhos com miçangas. Não parecia surpreendente. Muitas crianças trabalham meio período hoje em dia, lavando carros, distribuindo panfletos. Mas algo incomodou Rômulo por dentro. Ele não notou como chegou ao lado dela e pegou uma de suas pulseiras com uma rosa. Naquele momento, a garganta de Rômulo apertou, e as memórias que ele havia afastado por um ano caíram sobre ele com uma força terrível. Sua filha de 6 anos, Nicole, também havia tentado tecer tais pulseiras. Mas agora ela se foi, há quase um ano. Foi morta sob as rodas de um carro. Rômulo culpava-se pela morte da filha. Porque se não tivesse se distraído, então, apenas por um minuto, em uma ligação telefônica, a menina teria permanecido viva. Um momento foi o suficiente para a criança correr para fora da cerca do parquinho em direção à rua atrás de uma bola e ser atingida por um carro. Parecia para Rômulo e sua esposa, Daniele, que suas vidas haviam acabado, pois não há dor pior do que a morte de um filho. Mas o pior estava por vir, pois eles tinham que continuar vivendo, comer, beber, respirar, entendendo que tudo isso é sem sentido e até tentando não pensar e lembrar daquele pesadelo. Sempre havia algo que revivia aquelas memórias terríveis, como esta pulseira. Para se distrair por um momento, Rômulo perguntou à menina se ela mesma havia feito todas aquelas pulseiras. Ela acenou afirmativamente e olhou para Rômulo, atônita. Ele encarou aqueles olhos de um raro tom esmeralda e lembrou-se novamente de sua pequena filha morta. Ela tinha os mesmos olhos, de fato, ele tinha, e a menininha se parecia sutilmente com Nicole. Apenas mais velha. Enquanto pensava em todas essas coincidências, a menina começou a mostrar-lhe que outros itens de adorno ela tinha e contou que costumava vender aqui e poderia até fazer algo sob encomenda. Rômulo observou a menina e notou para si mesmo que ela era obviamente de uma família pobre, vestida de forma bastante simples, e de repente se perguntou quanto valia tudo isso. "Quero comprar tudo", disse a menina. Ela informou o preço a Rômulo, que tirou a carteira e pagou. Claro, ele não queria os enfeites. Ele apenas queria ajudar essa menina que tanto lhe lembrava sua filha. Rômulo perguntou em que ela gastava o dinheiro obtido e a resposta da menina chocou o homem. Novas miçangas, alguns mantimentos, pão, leite. Às vezes ganho bem, como hoje. Hoje temos o suficiente para carne. Vamos fazer sopa com mamãe. Rômulo não entendeu que tipo de pais eram esses que não podiam dar à criança o que ela precisava. Ele pensou que nunca permitiria que isso acontecesse com sua filha. Ele conhecia bem a pobreza e fez de tudo para garantir que sua família não precisasse de nada. Mas agora tinha dinheiro, e não tinha mais sua filha. Após pegar as compras, Rômulo caminhou em direção ao carro estacionado. Uma vez acalmado, continuou seu caminho. Mas seus pensamentos continuavam voltando para aquela menina. Não era pena pela criança infeliz. Era um sentimento estranho, inexplicável, que o fazia pensar nela vez após vez. Talvez ele apenas a visse como sua Nicole, como ela nunca mais seria. À noite, em casa, ele não conseguiu guardar seus pensamentos para si e os compartilhou com sua esposa. "Daniele, não entendo o que está acontecendo comigo hoje. Encontrei uma menina na rua que se parecia muito com Nicole. Tenho certeza de que é exatamente como nossa filha pareceria daqui a alguns anos", murmurou Rômulo e imediatamente percebeu pelo rosto de sua esposa que havia causado a ela grande dor. "Você queria partir completamente meu coração", quase gritou sua esposa. "Não, claro que não. Estou apenas chocado. E me pareceu tão estranho", murmurou Rômulo e contou à esposa todos os detalhes desse encontro e até mostrou a ela o trabalho com miçangas que havia comprado. Daniele chorou ainda mais, e seu marido a acalmou por um longo tempo, mas ainda assim pediu para ir com ele amanhã ver a menina e talvez até levar alguns presentes e comida.
Daniele não entendeu por que Rômulo precisava de tudo isso, mas não discutiu e finalmente concordou. Quando o casal chegou ao mercado no dia seguinte, a menina não estava lá. O homem descobriu com uma das vendedoras locais que seu nome era Maria Sofia. Ela tinha 11 anos e vivia com sua mãe doente. Como se viu, a menina não só tinha que fazer todo o trabalho doméstico, mas também trabalhar para ganhar dinheiro para a comida, pois toda a pensão por invalidez de sua mãe era gasta em medicamentos. Além disso, a mulher tagarela disse que Maria Sofia nunca viu seu pai e que sua mãe, Amanda, nunca havia se casado. Sob o pretexto de que queriam fazer um grande pedido, Rômulo e Daniele descobriram com uma mulher simpática o endereço de Maria Sofia e, tendo comprado meias de lã quentes dela como agradecimento pela informação, foram visitar a menina. No caminho, pararam em um supermercado e compraram os mantimentos necessários. A porta foi aberta por Maria Sofia. Rômulo a cumprimentou e lembrou-a de que havia comprado todas as pulseiras no dia anterior e que havia vindo com sua esposa para fazer um novo pedido, já que gostaram muito do que ela fazia. Daniele sorriu calorosamente e pediu à menina que mostrasse seus outros trabalhos. A menina, lisonjeada e surpresa, ao mesmo tempo não conseguiu esconder sua alegria. Vou mostrar, está no meu quarto, mas vou avisar minha mãe agora. Ela está deitada ali. A menina foi para o próximo quarto, e Daniele olhou para o marido, admirada. Rômulo, ela não se parece com Anne Nicole. Ela se parece com você. Como isso pode ser? Ela não teve tempo de fazer suas suposições, porque Maria Sofia a chamou para o quarto de sua mãe. Atrás de uma pequena divisória, estava uma mulher ainda jovem, mas muito pálida. Ela olhou por trás da divisória, fixou o olhar no homem e não conseguiu desviar. Rômulo, você nos encontrou, ela exclamou. Amanda olhou para ele, espantada. Rômulo, que entendeu tudo de uma vez. Daniele, Maria Sofia fica na cozinha por enquanto. Amanda e eu precisamos conversar. Maria Sofia ficou surpresa, mas Daniele entendeu tudo também, abraçando a menina pelos ombros. Ela a conduziu silenciosamente para fora do quarto. Rômulo sentou-se numa cadeira ao lado da cama, e sua mente instantaneamente percorreu todos os eventos daqueles dias distantes que o haviam separado uma vez dessa mulher. Ele e Amanda haviam estudado juntos na faculdade, se amavam e iam se casar. Amanda era a garota mais encantadora da turma, e muitos tentaram conquistá-la, até seu amigo Aniel. Mas ela escolheu Rômulo dentre todos eles. E naquele momento, embora Aniel tenha se afastado, ele guardou rancor e tentou de todas as formas difamar Amanda aos olhos de seu amigo. Aniel constantemente dizia a Rômulo que ele havia decidido se casar cedo e frequentemente insinuava sobre o comportamento indigno de Amanda. Rômulo nunca levou a sério as palavras raivosas de seu amigo. Ele entendia que era por causa de seu ressentimento que ele falava assim. E, portanto, nunca ficou zangado. Rômulo estava se preparando para o casamento. Já havia comprado os anéis e ia marcar o dia do casamento. Mas tudo aconteceu de forma diferente. A caminho da casa de sua amada com um anel e um buquê, ele parou na casa de seu amigo a seu pedido. Quando Aniel, seminu e despenteado, abriu a porta, Rômulo viu Amanda adormecida em seu sofá. Ele correu até a menina e começou a sacudi-la com força. É assim que você me ama, hein? E eu te odeio, Raniel. Pode ficar com ela. Eu não a quero mais. Rômulo gritou em uma raiva impotente. Rômulo, o que está acontecendo? Murmurou Amanda, incoerentemente. Ele decidiu que ela também estava bêbada e, se contorcendo de nojo, saiu do apartamento. E então tudo foi como uma névoa. Primeiro, ele se embebedou em uma companhia duvidosa. Depois, mal conseguiu chegar em casa. Amanda tentou muitas vezes falar com ele e explicar tudo, mas ele não quis ouvir. Então, ele se transferiu para outra faculdade e partiu. Trabalhou, construiu sua carreira e por muito tempo não conseguiu se relacionar com ninguém por desconfiança, até conhecer Daniele. O velho amor parecia distante e irreal para ele e foi esquecido. E agora ele a encontrou novamente. E em circunstâncias tão estranhas, ele não tinha raiva nem ressentimento contra Amanda.
Apenas um aperto de piedade. E agora era atormentado por apenas uma pergunta. Amanda, me desculpe, mas estou aqui por acaso. Maria Sofia é minha filha, não é? Você não vê? Ela se parece exatamente com você. Eu estava prestes a te contar sobre a gravidez, mas aconteceu assim. Não sei como Aniel armou isso, mas Rômulo não quis ouvir as explicações novamente, porque agora elas não tinham mais sentido. Mas Amanda insistiu. Espere, não quero que você pense mal de mim. Afinal, em breve partirei deste mundo. Mas não é isso que quero dizer. Eu não te traí. Sunny me chamou à sua casa. Ele disse que você estava vindo. Depois, ele me deu um chá com alguns soníferos. Quando você chegou, eu acabará de acordar. Me senti tão mal. Tentei explicar tudo para você, mas você não me deu uma chance. E então eu mesma me ofendi. Decidi que viveria sozinha com o bebê. E teria vivido, se não fosse pela minha doença. Rômulo olhou para sua antiga amada e não pôde acreditar que a vida os havia tratado de forma tão injusta e cruel. Ele perguntou a Amanda como poderia ajudá-la e percebeu que a doença de Amanda era incurável. E não havia nada que pudesse ajudar. Ele também contou a ela sobre sua dor, sobre sua filha que havia perdido há pouco tempo. E Amanda simpatizou sinceramente com Rômulo porque a perda de um filho era a pior coisa do mundo. E ela agora se preocupava apenas com uma coisa. O que aconteceria com Maria Sofia? Porque, se ela morresse, a menina seria enviada para um orfanato. Rômulo, eu imploro, quando eu morrer, não deixe Maria Sofia. Leve-a para você. Veja, ela é sua filha. Ela não vai te dar trabalho. Ela é esperta e sabe fazer tudo sozinha. Deixe-me morrer em paz, sabendo que minha menina está em boas mãos. O que você está falando? Claro. Maria Sofia viverá conosco e sua esposa. Ela concordará. Eu acho que ela é muito boa. Chame-a. Eu quero falar com ela. Rômulo se levantou. Beijou Amanda na bochecha fria e saiu. Pediu para Daniele entrar para ver Amanda. E ele mesmo sentou-se no banco e olhou atentamente para sua filha. Maria Sofia, acontece que eu sou seu pai. Nossa! E minha mãe me disse que você viria um dia e ficaríamos todos juntos. Como isso vai funcionar agora? E sua esposa? Ela é tão boa. É complicado, querida. Mas eu prometo que ficaremos todos juntos, com certeza. Rômulo entendeu que a menina sabia que sua mãe logo partiria. Mas havia tanta esperança brilhando em seus grandes olhos verdes que ele não conseguiu dizer nada logo. Daniele saiu do quarto e, pela expressão dela, Rômulo percebeu que a conversa não foi fácil para ela. Rômulo e Daniele se despediram calorosamente de Maria Sofia e prometeram voltar novamente. No carro, Daniele não aguentou e irrompeu em lágrimas amargas. Ela chorou de pena e dor por essa menininha cuja mãe estava morrendo e ninguém podia fazer nada. Sentiu pena de Amanda, que estava tão atormentada por sua doença que sonhava com a morte e só se preocupar com sua filha lhe dava alguma força para viver. Ela soluçou e jurou que faria qualquer coisa por essa menininha, qualquer coisa que não pôde fazer por sua filha morta. Ela repreendeu Rômulo por viver tantos anos sem saber nada sobre sua filha. Seu marido tentou acalmá-la, mas ele mesmo estava pensativo. Ele era atormentado por lembranças. Após o nascimento de Nicole, os médicos disseram a Daniele que ela era incapaz de ter mais filhos se, após a tragédia, quando ele sugeriu a possibilidade de adoção, Daniele recusou categoricamente. Ela acreditava então que ninguém seria capaz de substituir Nicole e seria difícil para ela amar o filho de outra pessoa. E assim, agora Rômulo estava cheio de dúvidas. Agora, Daniele estava emocional, pronta para fazer qualquer coisa por Maria Sofia. E depois? Afinal, Maria Sofia era sua própria filha. Mas Daniele seria capaz de aceitá-la como sua própria? Em casa, a mulher percebeu o que seu marido estava pensando. Você acha que não posso ser uma boa mãe para sua filha? Rômulo quis objetar, mas sua esposa o interrompeu. Eu não vou me tornar mãe dela. Ela tem uma mãe e não precisa de outra. Ela é velha o suficiente para amar uma estranha como sua própria mãe. Eles ficaram chocados.
Ele teve o terrível pensamento de que Daniele não queria que eles acolhessem Maria Sofia e simplesmente não sabia o que deveria fazer agora. Ele não estava pronto para se separar de Daniele, mas também não ia desistir de sua filha. Ele estava prestes a cair em desespero. Mas Daniele explicou tudo. Ela disse que existem muitas outras formas de relacionamento e ela estava pronta para elas. Se Maria Sofia não a aceitasse como mãe, então Daniele poderia ser apenas sua amiga, o que não era tão ruim. Assim, Daniele estava determinada a fazer tudo por Amanda e Maria Sofia. Ajudá-las até que a mulher morresse e, então, acolher Maria Sofia. Ela estava preparada para o fato de que talvez tivessem que esperar muito tempo para que Maria Sofia as aceitasse como parentes. E talvez isso nunca acontecesse. Rômulo concordou com sua esposa em muitas coisas e estava mais uma vez convencido de que não havia se enganado ao escolhê-la como sua companheira de vida. Não importa o que acontecesse, ele aceitaria qualquer decisão que Maria Sofia tomasse. Porque, no fundo, ele era o culpado diante dela. Ele foi quem deixou sua mãe grávida. E assim eles sobreviveram da melhor forma que puderam. Talvez toda a situação tenha causado a doença também. Igualmente difícil e complicada foi a conversa entre Maria Sofia e sua mãe naquela mesma noite. A menina sentou-se na beira da cama, pegou a mão de sua mãe e começou a perguntar sobre seu pai. Mais que tudo, ela queria saber como viveriam juntos. Agora que seu pai era casado, o pai olhou seriamente para Maria Sofia. Filha, estou emocionado que seu pai tenha sido encontrado. Mas eu não preciso mais dele. Agora posso morrer em paz, sabendo que você não será enviada para um orfanato, e você pode viver em uma boa família com seu velho pai e sua esposa. Ela é uma mulher muito boa e gentil. Ela será minha mãe. Mas eu só quero você, querida. Isso é impossível. Mas você deve lembrar que mães nunca morrem. Elas ficam para sempre nos corações de seus filhos. Eu sempre estarei com você no seu coração. E com Daniele, você pode se tornar boas amigas. Ela certamente vai entender você. Ela mesma perdeu sua filha e sabe o que é a perda de um ente querido e não exigirá o impossível de você. Então, Amanda contou à sua filha chorosa como um homem mau havia cruelmente separado ela e o pai de Maria Sofia e que nem ela nem ele eram culpados pelo que havia acontecido. Era o destino. Aconteceu. Mas agora ela tinha certeza de que Maria Sofia ainda seria feliz. E se você quiser chamar Daniele de mãe, eu não ficarei ofendida. Assim, vocês estarão mais próximas uma da outra se a chamar de mãe. Mãe, eu nunca amarei Daniele como amo você. Somente você é minha mãe. Percebendo que estava ficando tarde e a mãe provavelmente estava cansada de toda essa conversa, Maria Sofia trouxe seus remédios e a colocou na cama. Ela sentou. Ao lado da cama de sua mãe, Maria Sofia pensava que definitivamente se tornaria médica quando crescesse e trataria as doenças mais graves para que pelo menos algumas crianças não fossem privadas de suas mães tão cedo. Assim, em duas casas, houve essencialmente a mesma conversa, que esclareceu muito para todos os participantes dessa história triste. No dia seguinte, Rômulo tratou de arranjar a paternidade. Não foi difícil, pois ninguém a contestou. E então os dias dolorosos para todos se estenderam. Rômulo e Daniele frequentemente iam visitar. Daniele conversava com Amanda sobre muitas coisas, tentando descobrir tudo sobre Maria Sofia, até o menor detalhe, vendo como Daniele estava se preparando responsavelmente para seu futuro papel. Amanda se acalmou. Maria Sofia, também, aos poucos se acostumou com seus novos parentes. Eles frequentemente saíam para passear com seu pai, conversavam, e a menina cada vez mais pensava que uma boa vida a aguardava, apenas sem sua mãe. Pensamentos sobre a morte iminente de sua mãe a mantinham acordada e aterrorizada. 6 meses depois, finalmente aconteceu. Percebendo que a condição da mulher estava muito ruim, Daniele frequentemente passava a noite na casa de Amanda e Maria Sofia. E então, um dia, ao acordar, Daniele percebeu que Amanda havia partido. A mulher havia partido tranquilamente em sua cama, com um sorriso pacífico em seu rosto exausto.
Maria Sofia acordou e chorou ao lado da cama de sua mãe por muito tempo, até que ela foi levada. Depois do funeral de Amanda, Daniele levou a menina para a casa dela e de Rômulo. Após o funeral de Amanda, ela oficialmente se tornou filha de Rômulo e Daniele. Mas ela não a chamava de mãe, embora se tornasse muito apegada a ela. Às vezes perguntava se Daniele não se ofendia por ela chamá-la pelo primeiro nome, e a mulher sempre tranquilizava a menina, dizendo que entendia tudo e estava feliz por simplesmente terem um bom relacionamento. E a relação era tão maravilhosa que estranhos não tinham ideia de que Daniele não era a mãe biológica de Maria Sofia. E então, um dia, quando vários anos haviam passado, Daniele finalmente ouviu de sua enteada o tão esperado mãe, no Dia das Mães. Sabe, eu sempre te chamei de mãe na frente de amigos e professores, mas nunca usei aos seus olhos. Então, hoje eu gostaria de agradecer por todo o seu amor. Eu te amo, mãe. Minha menina, Daniele abraçou Maria Sofia impetuosamente. Desde o primeiro encontro, eu te amei como minha própria. Sempre lembraremos de sua mãe, mas isso não nos impedirá de nos amarmos. E assim viveu essa família plena e feliz, unida não apenas pelo amor e respeito mútuo, mas também pela memória daqueles que haviam partido para sempre. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.